porque o Daniel, eu vou dar oportunidade para ele ir à forra com os nossos amigos. Marcos Moreira. Calma. Marquinhos, meu parceiro ali, pô. Vou dar um bom dia sim, Daniel. O Maringá está na final do Campeonato Paranaense 2025. Ontem à noite em Curitiba, o time espera, cara, ó. Essa é a manchete de 99% dos veículos de comunicação que tratam do caderno esportivo. O Murilo botou os O gols Maringá Futebol Clube atropelou o Atlético Paranaense 3-0 Chupa, Tupã. em plena Arena da Baixada. Tupã tá triste. Muita gente na capital está com dor de cabeça, Daniel. E agora o Maringá e o Operário vão fazer o jogo da final. O primeiro jogo é sábado. A dúvida é, e o campo? Vai ter paquinha? Porque assim, vamos lá. Vai lá, Daniel, bom dia. Bom dia, Paulo Caetano, bom dia a todos. Aqui um bom dia especial ao Luísio, que é um dos torcedores mais fanáticos do Maringá. Primeiro, parabenizar o Maringá, né, o Paulo? Em 4 anos, 3 finais. É um time consistente, um time que criou uma ligação muito forte com a cidade. Ontem realmente atropelou o Atlético lá na Arena da Baixada, um fato que é fazer mais de 13 jogos que o Atlético não perdia. E ali ontem, a arrogância dos atleticanos, a violência pós-jogo, o ônibus do Maringá foi depredado, o que é um fato que não se deve acontecer no futebol, acho que tudo fica ali entre as 4 linhas. A torcida do Atlético aplaudiu o Maringá ao final do jogo. O Maringá, se não fosse o VAR, ô Paulo, a arbitragem tentou complicar o Maringá ontem de tudo quanto é jeito. O segundo gol, o Bandeirinha deu um impedimento que só por Jesus ele viu um impedimento naquele lance. E se não é o VAR chamar o árbitro e corrigir um erro grotesco, o jogo continuaria 1-0 e aí seria um outro jogo. O Maringá, desde o primeiro minuto, soube controlar o jogo. O Atlético sabia do potencial da bola aérea, entrou com 3 zagueiros, mas mesmo assim o Maringá mostrou sua força. Agora sábado, 16 horas contra o Operário, e depois no outro sábado, a grande final em Ponta Grossa. Vai ter paquinha, não adianta esperar milagre, o gramado não vai estar como merece, não vai estar como uma final de campeonato paranaense merece, mas a gente espera que a torcida lote o estádio de Davis, que não tenha os problemas com os flanelinhas, que vá todo mundo pro estádio com a camisa do Dogão, que torça na paz, que não deu o exemplo que a torcida do Atlético fez com o time do Maringá. Quebrar o ônibus, apedrejar o ônibus, isso não é legal pro esporte, não é legal pro Atlético, é um grande time do futebol brasileiro e pelo menos merecia o respeito e saber perder. Vou te dar uma oportunidade única. Ah, sim, não, faltou uma coisa, Paulo. Como foi o Maringá que classificou, eu ganhei a camisa branca do Atlético do Tupã na aposta. Peraí. Ô, Daniel. Calma, vocês... Opa, Fernando. Ó, eu vou te dar uma oportunidade única. Dá bom dia pro Tupã e pergunta assim, você concorda comigo? Bom dia, Tupã, você concorda comigo? Pô, Daniel, eu vi um jogo que você viu. O Atlético jogou respeitando demais o Maringá. Eu contei em determinado momento do primeiro tempo, Daniel, 7 jogadores na defesa do Atlético e fechava às vezes com 9. Como que vai ganhar? O treinador que a gente tem, o treinador do Maringá, eu vou te falar, não tem comparação. O treinador do Maringá tá anos-luz do Maurício Barbieri aqui. Eu fiquei desacorçoado. Quando saiu o gol do Maringá, um pouquinho antes, eu levantei e falei pro meu irmão, vou buscar água porque o jogo não tá pra gente. Aí meu irmão falou assim, vai perder o gol. Eu falei, perdeu o gol do Maringá, você quer dizer, né? Que meu irmão acreditava no Atlético, assim, que poderia ganhar. Quando eu vi os 15 primeiros minutos, falei, não ganha nunca. Aí começou o segundo tempo, o Atlético fez aquela pressãozinha no segundo tempo, em 5 minutos, que foi o melhor momento do Atlético no jogo, e daí descambou. Aí, quando o Atlético voltou a ser dominado, com 8 minutos, eu falei acho que um pouquinho mais até, que quando o treinador fez aquela lambança na zaga, colocou o lateral de terceiro zagueiro, fez meu Deus do céu, olha, eu nunca vi um cara tão sem noção como esse Maurício Barbieri. Eu virei pro meu irmão, vai terminar 3-0. E terminou 3-0, Daniel. Mas olha, a camisa você, se tivesse apostado, eu não iria apostar, porque eu sabia do potencial do Maringá. Eu venho falando do Maringá e vou falar uma coisa que vocês vão ficar de cara. Se o Maringá jogar com essa determinação, com essa vontade, com esse esquema tático, por exemplo, contra um Flamengo, Corinthians, mas atropela do mesmo jeito, que o futebol brasileiro tá tão mal que o Maringá conseguiu fazer um sistema de jogo assim, com o Negueba e com o Moraes, meu Deus, 2 grandes jogadores
que dá vontade de falar, pô, o Atlético precisa de jogador como esse. E olha, aí a saída do Zé Vitor não influenciou absolutamente nada no esquema do Maringá. Eu acredito que o Maringá, Paulo Caetano, pode ser campeão da Copa do Brasil se continuar jogando. Não pode desmantelar o elenco aí, como já começaram com o Zé Vitor, segurar os jogadores, e o Maringá pode ganhar a Copa do Brasil, pode ser campeão da Série C, é o melhor time do futebol paranaense neste momento. Bom dia, Kim. Bom dia, Paulo Caetano, a todos da bancada. Claro, parabenizar o Maringá Futebol Clube. Eu, há uns 3 anos, sempre acompanhei o Maringá Futebol Clube, sempre ia nos jogos. Inclusive, eu e o Murilo já fomos em alguns. E falava, criticava quando chegava na final e perdia para o Atlético Paranaense. Eu dizia que o Maringá Futebol Clube só se tornaria um time se ganhasse de um time grande do Paraná. E ganhou. Então ele se tornou, de ontem para hoje, um time que deve ser respeitado. E agora na final, vamos ver, né, contra o Operário. Espero e tem grande chance de ganhar a primeira taça. E aí quero só ver os torcedores do Grêmio Maringá, né? Falar que isso aqui só tem só um time aqui que tem taça. Mas vamos esperar os 2 jogos próximos aí. Pera. Você concorda comigo, Rigon? Muito bom dia! Bom dia. Bom dia. Sabe fazer conta? Você sabe fazer conta? Sei. Qual foi o último título? Quantos anos fazem que Maringá, o esporte de Maringá, profissional, teve o seu último título? Não faço ideia. Então você não pode conversar de futebol comigo. Meu Deus do céu. É óbvio que ganhar do Atlético é a coisa mais linda do mundo. Porque o Atlético, a tradição é que a federação sempre puxou pro Atlético. Houve um jogo nos anos 60, 64, se não me engano, o Grêmio estava perdendo de 2-0 dentro do Couto Pereira. Acho que nem existia o Joaquim América. E conseguiu virar em 15 minutos no segundo tempo. 3-2, ganhou 3-2. Mas em compensação, teve jogos, na época que o Médio era presidente do Grêmio, que houve gol e o juiz anulou. A bola entrou, não houve nada, o juiz falou, então faz quase meio século, 48 anos. Como eu gosto de futebol, óbvio que entre Atlético e qualquer, se fosse Corinthians, Palmeiras, qualquer fala time. Maringá Futebol Não, Clube. Não, por isso que é importante reconhecer, são 48 anos, estou torcendo pro Maringá vencer o Operário, que é um grande time, não pode ser menosprezado, mas assim, a gente não pode esquecer que o time foi montado pelo senhor Zebrão, pelo vereador, chamava-se Alvorada. Então o que está aí é Alvorada. E o nome Maringá Futebol Clube foi emprestado pelo finado Oscar Batista de Oliveira. Esses têm que ser lembrados. Tá? O esporte não pode esquecer quem ajudou a fundar e chegar nesse ponto que chegamos hoje. Obviamente, fiquei muito ao saber que eu fiquei sabendo do resultado, eu fiquei espantado, porque realmente o Atlético, os juízes, vamos dizer, era o que circulava, a vida inteira foi assim. Time de interior tinha problema com o Atlético. Bom dia, Edvaldo Magro. Bom dia, Paulo. Bom dia. Ontem... Alguma peroração sobre não, o Maringá eu ouvi. Futebol Clube? Eu não entendo assim tanta surpresa pela vitória do Maringá. Sério? Sério. Eu achava que ganharia. Obviamente 3-0 é um placar bastante elástico, é goleada. Mas lembrando que o Maringá perdeu para o Atlético por 3-2, um jogo bastante incomum, era para ter ganho o jogo aqui. O Atlético ao longo do campeonato vem se arrastando, ganhando de 1-0, só meteu 3-1 no São Joséense, que acabou acho que rebaixado, não sei se foi esse time que foi rebaixado. Então, mais do que normal o jogo. 9 mil e poucos torcedores lá na arena, o que mostra que a própria torcida estava desacreditada do time. Eu vi o jogo com narradores de Curitiba, todos eles foram unânimes em dizer que o time era um time despreparado, que não tinha a chance de ganhar, eram remotas, mas tem que elogiar o esquema tático montado pelo Castilho. Um técnico que eu critiquei aqui algumas vezes, mas eu mordo a língua, porque o que ele fez ontem deu uma aula impressionante ali no Ensino Barbieri em relação à tática, né? O resultado do time não foi só a goleada, foi o baile, sabe? Foi o vareio de bola que o Atlético recebeu ontem em Curitiba. É um time fácil para cair para a Série C e nós vamos encontrar na Série C com eles se a gente não avançar para a Série B. Mas assim, entendo que agora o jogo mais difícil vai ser agora contra o Operário, é um time que chegou em primeiro lugar no campeonato, é um time muito bem estruturado, então vai ser um baita jogo, mas finalmente nós vamos recuperar aquela taça de 1977, só lembrando, viu, Gon, que essa taça desapareceu. Ela não existe, né? Não há resquício. Eu fiz uma longa pesquisa, uma série de reportagens sobre ela. A taça de 1977, quem sabe ela reaparece agora, mas ela não existe mais.
É igual a Júlio Rimet, em algum lugar vai estar.